A almirante argumenta que pode ser o Lê, em contexto de crise, as reportagens especiais e as histórias da Rádio Observador. Encerramento da comercialização de álcool durante a noite nas ruas em encontro da CML. O uso de bebidas alcoólicas à noite em estabelecimentos e em esplanadas com mesas e cadeiras permanecerá autorizado. Das orquídeas sanguinolentas ao fungo zombie, as espécies mais intrigantes de 2025. Em Londres, os Jardins Botânicos Reais de Kew selecionaram as 10 espécies mais intrigantes que foram descobertas para a ciência em 2025. Algumas delas já se encontram em risco de extinção. Estados Unidos da América. Orçamento de defesa de Trump cresce 50%. Para o próximo ano, Donald Trump elevou em 50% o montante atribuído ao exército. Miguel Pinto Luz garante que Portugal mantém o controle das suas fronteiras. O ministro das Infraestruturas declarou que o tempo de espera no aeroporto de Lisboa foi reduzido para 30 minutos. Além disso, ele quis transmitir uma mensagem de tranquilidade, afirmando que o controle de fronteiras permanece em vigor. Portugal é um país soberano, que respeita e é rigoroso no controle das suas fronteiras, disse. A Groenlândia será o próximo destino após a Venezuela. Trump dá início a uma nova fase na política externa dos Estados Unidos da América. As forças especiais dos Estados Unidos capturaram o presidente Nicolás Maduro, levando a Venezuela a uma situação de incerteza e a uma instabilidade ainda mais acentuada. As eleições presidenciais pertencem a indivíduos, não a partidos, afirma António José Seguro. O candidato do PS afirma que a sua candidatura é aberta a todos. Papa Leão XIV é convidado pelos cardeais portugueses para uma visita a Fátima. Por motivo dos 110 anos das aparições, a 13 de maio de 2027. Sondagem de 3 horas. Seguro continua à frente na disputa por Belém. A pesquisa da Pitagórica para a TVI, CNN, JN e TSF coloca, pela primeira vez, Coutinho de Figueiredo na liderança sobre Gouveia e Melo. Além disso, Donald Trump divulga uma chamada com o presidente colombiano. A Groenlândia será o próximo destino após a Venezuela? Trump dá início a uma nova fase na política externa dos Estados Unidos da América. A detenção do presidente Nicolás Maduro pelas tropas especiais dos Estados Unidos lançou a Venezuela numa situação de incerteza e numa instabilidade ainda mais acentuada. Três horas. Sondagem. Seguro continua no topo da corrida para Belém. A pesquisa da Pitagórica para a TVI, CNN, JN e TSF coloca, pela primeira vez, Coutinho de Figueiredo à frente de Gouveia e Melo. Além disso, Donald Trump informa sobre uma chamada com o presidente colombiano. Miguel Pinto Luz garante que Portugal mantém o controle das fronteiras. O ministro das Infraestruturas declarou que o tempo de espera no aeroporto de Lisboa é agora de meia hora. Além disso, deixou uma mensagem de conforto, afirmando que o controle de fronteiras permanece. Portugal é um país soberano, que respeita e aplica rigor no controle das suas fronteiras, declarou. António José Seguro afirma: as eleições presidenciais pertencem a pessoas, não a partidos. O candidato socialista acolhe todos na sua campanha. Cardeais de Portugal fazem convite ao Papa Leão XIV para uma visita a Fátima. Em 13 de maio de 2027, em celebração do 110º aniversário das aparições. Menina de 7 meses abandonada sozinha e maltratada na creche da Santa Casa da Misericórdia de Valongo. A mãe fez uma denúncia e o Ministério Público está a investigar.
Considera-se que se trata de uma grave negligência, afirma. Uma colaboradora já foi suspensa. Delcy Rodrigues assinala uma mancha nas relações com os Estados Unidos da América em 4 horas. A responsável destaca que as transações comerciais com os Estados Unidos não apresentam nada de anómalo ou extraordinário. Além disso, António José Seguro continua à frente na disputa por Belém. As presidenciais e a geringonça. Candidatos que não se ajustam, desistências que não se concretizam e sondagens que beneficiam Seguro. A avaliação das dinâmicas da esquerda com Miguel Santos Carrapatoso. Jogador polaco reforça a FC Porto, não tenho receio de enfrentar os adversários. Oskar Pitusevski assina contrato válido até 5 de janeiro de 2029, com uma cláusula de rescisão fixada em 10 milhões de euros. Fraude de 2.800 euros a mulher através de anúncio de emprego falso. Após ser vítima de uma burla online, mulher solicitou assistência à polícia judiciária, em Lisboa. A única tarefa era colocar gostos em publicações na internet. O Tribunal dos Falecidos. Que tipo de cegueira é esta que consegue ignorar as 75 vidas perdidas, focando-se apenas nos 2 bufões que são Trump e Maduro? Crónica de Miguel Esteves Cardoso. O cerco a Pedro Sánchez avança para ressuscitar a essência do PSOE. Ativistas socialistas, entre os quais se encontram ex-ministros e autarcas em funções, exigem ao primeiro-ministro a convocação de eleições legislativas antecipadas e a sua não recandidatura. Revelam um manifesto com o intuito de estabelecer uma corrente interna de debate e opinião, visando restaurar as raízes sociais-democratas do partido. Em torno do chapéu na minha região. Antigamente, o uso do chapéu era uma imposição, desde a inspeção militar aos 18 anos, até ao falecimento, incluindo casamentos, celebrações e eventos cerimoniais. A substituição do vendedor de automóveis por IA é uma possibilidade? Miguel Vassalo, country diretor da Autorola, uma multinacional de destaque no setor dos automóveis em segunda mão, investiga e implementa Big Data e IA para transformar o modelo de negócio numa empresa bem-sucedida. Europeus, os meninos mimados. Desde que o Sapiens começou a sua jornada na Terra, as dinâmicas de poder sempre foram fundamentais para a sobrevivência das nações. Somente os europeus se deslembraram disso após a década de 1960, um período que fomentou a geração, paz e amor, uma linhagem que, juntamente com os seus atuais seguidores, contribuiu para a decadência e a diminuição da importância do continente que se destacou globalmente a partir do século XVI. Isto é algo que Trump jamais faria. Num dos vídeos mais recentes de Trump, onde ele ridiculariza o presidente francês, é evidente que, para ele, Macron, assim como qualquer outro líder, é apenas um objeto que pode ser usado e destruído à sua vontade. Comentário de Luísa Semedo. Campanha para as presidenciais chega ao 5º dia. As caravanas dos candidatos permanecem na estrada, coincidentemente com o dia de debate quinzenal na AR. Além disso, o SC Braga venceu o Benfica, 3-1, e se une ao Vitória SC na final da Taça da Liga. Quando a legislação favorece os poderosos, a democracia serve os vulneráveis. Para além dos títulos. Maduro preso num avião. Antiocupas contratados para realizar despejos. Trump absolveu 1.500 agressores. O Brasil sentenciou 371. Todas estas imagens transmitem a mesma mensagem: a lei do mais forte regressou. E em Portugal, parece que ninguém se apercebe. Centenário da queda de Alves Reis, de golpista irredutível a crente renovado. Qual é o paradeiro de Alves dos Reis? Como se desenrolou o desfecho da maior fraude já registada no país?
Rui Tavares volta a 1926 para narrar a história da detenção do homem que enganou cerca de 1% do PIB português e que se transformou num crente renovado. Venezuela. Autoridades afirmam que a ofensiva dos Estados Unidos da América resultou em 100 fatalidades. A informação também inclui o falecimento de pelo menos um civil, um miliciano, 23 soldados venezuelanos e 32 cubanos. Moev e Galp estabelecem negociações para formar um colosso ibérico com capacidade de refinar 700 mil barris de petróleo diariamente. As duas entidades comunicaram a formalização de um entendimento para debates pormenorizados sobre uma potencial parceria com empreendimentos conjuntos na refinação de petróleo e comercialização de combustíveis. 30 anos depois do seu lançamento, os Tamagotchis continuam a atrair novos admiradores. Desde a sua estreia, mais de 100 milhões destes ovos de plástico com ecrãs foram comercializados globalmente. Sete horas. INEM e Liga dos Bombeiros reunidos de manhã. A reunião tem como objetivo avaliar o novo modelo de triagem que começou a ser implementado este ano. Além disso, o SC Braga venceu o Benfica por 3-1 e avançou para a final da Taça da Liga. Carlos Gomes da Silva, antigo CEO da Galp, os Estados Unidos da América afirmam que o petróleo terá uma longa duração. A capacidade da Venezuela para aumentar a produção de petróleo é restrita e, para expandir, necessitará de um elevado investimento. Esta é a avaliação de Carlos Gomes da Silva, perito em energia e ex-CEO da Galp, no programa Money Money Money. Mães solteiras, a necessidade do punk e o abrigo na confusão. Os 4 músicos que fundaram as Mães Solteiras são Kim Albergaria, André Henriques, Pedro, Gaza, Cobrado e Ricardo Martins. Ataque no estacionamento de uma igreja em Salt Lake City provoca 2 mortes. 3 indivíduos encontram-se em estado crítico, enquanto outros 3 sofreram ferimentos menos graves. A polícia mantém a busca pelo suspeito. Groenlândia. Que tipo de resposta pode a Europa oferecer? Bruno Cardoso Reis defende que seria necessário um período prolongado para a constituição de um exército europeu e salienta que é essencial que a Europa mantenha a sua coesão. O historiador afirma que Donald Trump simboliza uma radicalização futura. Jorge Pinto realmente vai concorrer nas eleições presidenciais? Está tudo esclarecido e parece que Jorge Pinto vai votar. Contudo, como assegurará que seguro não é deixado para trás? E Gouveia e Melo está a disparar em várias direções? Na verdade, apenas em 2. Os esteroides anabolizantes são eficazes, mas a que preço? Acne, perda de cabelo, aumento mamário e doenças cardiovasculares figuram entre os perigos. As hormonas nunca foram tão valorizadas como atualmente. Desde a reposição hormonal com testosterona até ao uso de anabolizantes em bodybuilding, o consumo destas substâncias já se aproxima dos 6% da população masculina. O que justifica este fenómeno? Neste episódio, conversamos com o endocrinologista Francisco Sousa Santos sobre os altos riscos associados a um uso cada vez mais frequente. Bombeiros pretendem implementar taxa pela ocupação de macas no SNS. De acordo com o Jornal Público, os bombeiros denunciam que os hospitais mantêm macas e ambulâncias em sua posse, o que prejudica a prestação de socorro. O The New York Times salienta a divisão existente no Congresso dos Estados Unidos em relação à intervenção na Venezuela. Cuidem-se, não esperem que o sistema de saúde os resgate. Miranda Sarmento, que precisa de ser pragmática, o LIVRE, que apenas comete erros nas eleições presidenciais, e o SNS, que falha quando mais necessitamos dele, representam o bom, o mau e o vilão.
Trump emite ordem executiva. Estados Unidos da América abandonam 66 organizações internacionais. O Tratado da Organização das Nações Unidas para discussões sobre o clima está entre os afetados. A ordem executiva assinada por Trump determina a reavaliação da participação e do financiamento em todas as organizações internacionais. Aposta anónima em criptomoedas relacionada com a detenção de Maduro gera mais de 370 mil euros. A conta, que foi criada em dezembro, apostou 27 euros na saída de Nicolás Maduro do poder até ao final de janeiro. De Omaha a Edmonton, a trajetória de Greg Abel rumo à sucessão de Warren Buffett. Em 1984, Greg Abel iniciou a sua carreira na PwC, sem imaginar que se tornaria o sucessor de Warren Buffett. Moev e Galp discutem a fusão de setores para desenvolver plataformas em conjunto. O entendimento tem como objetivo a possível junção das operações de refinação e processamento de petróleo na Península Ibérica. Inquérito Nacional sobre Antissemitismo é anunciado pela Austrália. O primeiro-ministro australiano referiu-se a um ataque terrorista antissemita, motivado pelo Estado Islâmico. Prioridades da presidência da CPLP são apresentadas por Timor-Leste. Em dezembro, Timor-Leste tomou posse da presidência da CPLP, a qual foi transferida da Guiné-Bissau. A autonomia do Volvo EX60 ultrapassa os 800 km com carregamento ultra-rápido. Este novo SUV elétrico assegura uma distância de 810 km com uma única carga e a possibilidade de recuperar energia para mais 340 km em apenas 10 minutos. A revelação oficial está agendada para 21 de janeiro. André Ventura joga em casa rodeado de uma bolha de apoio. Nas ruas, Ventura tem recebido bastante apoio e raros confrontos. Desde o início, o LIVRE minimiza as sondagens, enquanto Jorge Pinto agora desconsidera aquela que o coloca atrás de Manuel João Vieira. Investigação do MP sobre a morte de um homem que aguardou 3 horas pelo INEM. O observador foi informado pela Procuradoria-Geral da República de que, para além da abertura de um inquérito-crime, o Ministério Público ordenou a realização da autópsia médico-legal. Miguel de Barros. O futuro do planeta está condicionado pelo consenso entre o modelo militarista e celebridade de Trump e o democrático que apoia o equilíbrio ecológico. Ainda não tinha completado 40 anos quando foi reconhecido como a figura mais influente da África Ocidental. Agora, aos 45 anos, Miguel de Barros, convidado deste episódio do tal podcast, continua a receber distinções. Em 2025, foi homenageado pela Fundação Amílcar Cabral com um medalhão comemorativo do centenário do líder histórico. Surge a questão: de que forma o legado cabralista impacta o pensamento e a ação do sociólogo e investigador guineense? Incêndio em Oliveira de Azemais arrasou anexos de residência. As causas do incêndio estão a ser investigadas pela GNR de Cesar. Coimbra. Aumento do apoio a pessoas sem abrigo face ao frio. O protocolo da Câmara de Coimbra assistiu, em média, aproximadamente 30 indivíduos mensalmente ao longo de 2025. André Pestana propõe uma nova esquerda para o país. O sindicalista afirma ser o único candidato que deseja terminar com os subsídios avultados aos partidos políticos. A implementação geral da nova triagem não é sensata. António Nunes reconhece à Rádio Observador que pode existir escassez de ambulâncias em certos momentos do dia, uma situação que, segundo ele, é agravada pelo fechamento contínuo de urgências. José Azevedo Pereira, ex-CEO do Eurobic, é escolhido pela dona do Banco Montepio para suceder a Pedro Leitão.
A Associação Mutualista, proprietária do Banco Montepio, optou por substituir Pedro Leitão, que liderou a instituição desde 2020 e cuja gestão trouxe a entidade financeira de volta aos lucros e ao pagamento de dividendos. Indivíduo apreendido por tentar assassinar outro com faca em parque de autocaravanas em Albufeira. A PJ revela que o detido desferiu 2 golpes na região torácica e abdominal da vítima. É o voto em branco uma forma legítima de expressão política? À medida que se aproximam as presidenciais de 2026, intensifica-se a discussão acerca da representação democrática em Portugal. Surge a interrogação: os jovens acreditam que algum candidato aborda as suas inquietações? Crónica de Joana Vieira Barroso. Na Quinta do Conde, mulher falece após 40 minutos à espera de ajuda. A assistência foi prestada pelos bombeiros de Carcavelos, que se encontravam a 35 km de distância, devido a uma suposta falta de meios mais próximos. Faleceu uma idosa em Sesimbra. A ambulância deslocou-se de Carcavelos. Uma idosa residente na Quinta do Conde, em Sesimbra, faleceu após aguardar aproximadamente 40 minutos por ajuda do INEM, a qual foi fornecida por uma ambulância que se deslocou desde Carcavelos, em Cascais. De Melides ao Porto, os hotéis, bares e restaurantes que inaugurarão em 2026. O primeiro semestre de 2026 promete novas inaugurações nos setores da hotelaria e da restauração, desde o restaurante de Sá Pessoa até ao hotel de Louboutin. Miguel Arruda, ex-deputado do Chega, enfrenta acusações de 21 crimes. O Ministério Público acusou Miguel Arruda de 21 crimes de furto qualificado, por supostamente ter roubado diversas malas no aeroporto de Lisboa. Protesto de agricultores em Paris desafia barreiras devido ao acordo do Mercosul. Os agricultores manifestam-se contra o acordo da União Europeia com o Mercosul e também criticam a forma como a crise da dermatose nodular contagiosa, que prejudica diversos animais, está a ser gerida. Marquês. Mãe de Sócrates rejeita depor no processo judicial. O advogado que representa Maria Adelaide Monteiro solicitou ao tribunal que isentasse a mãe de Sócrates de estar presente na audiência. O pedido fundamenta-se no direito de recusa e em questões de saúde. O Tottenham encontra-se numa situação complicada e nem as bebidas contribuem. O defesa argentino é o líder da equipa londrina. Morre em Tavira homem de 68 anos após uma hora de espera. Na quarta-feira, um homem de 68 anos faleceu em Tavira, depois de ter permanecido mais de uma hora à espera de assistência, informou à luz a uma fonte familiar. Proprietária da Mel Arena adquire a maior sala de concertos da Europa. A Live Nation, grande empresa norte-americana do setor do entretenimento e espetáculos, está prestes a comprar a Arena La Défense, situada em Paris. Candidatos de esquerda são alvo de críticas de Rui Tavares por praticarem política habitual. O porta-voz do LIVRE fez um alerta sobre candidatos à presidência que consideram necessário modificar a Constituição. Assim, irão mentir no próprio juramento durante a cerimónia de posse. – 2020 Maria Teresa. Um vinho tinto do Douro rumo à excelência. Publico@publico.pt. Bombeiros de Carcavelos acionados com frequência na margem sul. O comandante João Franco assegura que todas as medidas foram tomadas para ajudar a vítima que faleceu enquanto aguardava uma ambulância a quase 40 km de distância. Não é a primeira nem será a última vez que recebemos este tipo de chamadas. A nova tendência de bebê.
Uma urna em Vime. Destemida em vida e verdadeira até ao fim, BB recebeu uma homenagem esta quarta-feira em St. Tropez. A cestaria que produziu a sua inusitada última residência afirma: não cessamos de receber telefonemas. Falhas no socorro de emergência reveladas por 3 mortos em menos de 24 horas. Apesar dos alertas da Liga dos Bombeiros sobre a possibilidade de colapso no socorro de emergência, o governo não reativou o protocolo para aumentar o número de ambulâncias. Suspeita de tráfico de droga. Em Troia, lancha descoberta. A lancha foi descoberta pouco após as 8h00. Afastamento de Pedro Leitão não é evitado por trabalho realizado e reforço da solidez. O Banco Montepio terá uma nova administração que será supervisionada pelo Banco de Portugal, trazendo novidades, incluindo o ex-líder do Eurobic. Esta é mais uma alteração na liderança da banca em Portugal, e outras mudanças estão por vir. A intervenção na Venezuela poderá ter um eco na Groenlândia. Discussão. Após a ação na Venezuela, Trump tem enfatizado que a Groenlândia está entre as prioridades dos Estados Unidos da América. Mas, qual a razão para que a maior ilha do planeta se tenha tornado o novo foco das tensões globais? Expectativas para 2026, o que desejamos ver, ler e ouvir. Neste primeiro pop-up do ano, analisamos as principais curiosidades que nos despertam interesse, as obras que geram mais antecipação e os eventos que já estão agendados, incluindo filmes, livros e concertos. Manifestações no Irão contra problemas económicos espalham-se por todo o território. De acordo com a Human Rights Activist News Agency, as tensões associadas aos protestos já resultaram na morte de pelo menos 38 indivíduos, com mais de 2.200 pessoas detidas. Açores aprova injeção de 25 milhões de euros na SATA. A SATA obtém neste momento a última parcela do montante de 115 milhões de euros. 3 óbitos. Se forem bem administrados, os recursos são adequados. 3 óbitos. Recursos são adequados se forem administrados de forma eficaz, afirma o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Executivo pretende simplificar licenças de uso da água. A abordagem inclui ainda o acompanhamento dos estoques de grãos. Galeria de fotos. O quarto dia da campanha presidencial foi assinalado pela instabilidade na área da saúde. Diversos candidatos manifestaram críticas ao Executivo e à Ministra da Saúde, exigindo responsabilidades, incluindo a renúncia de Ana Paula Martins. Formação de equipas sem necessidade de deslocação. Se acredita que o metaverso se limita a jogos, é melhor reconsiderar. Atualmente, está a ser utilizado para replicar fábricas, avaliar projetos e evitar erros. Tudo isso acontece num ambiente virtual que reproduz a realidade. Ministra da Saúde sob pressão enquanto Montenegro regressa ao Parlamento. O primeiro-ministro é recebido na Assembleia da República para o primeiro debate quinzenal de 2026, numa fase em que Ana Paula Martins enfrenta críticas da oposição e de candidatos à presidência. Tudo estava a correr de forma tão positiva e, de repente, todos os nossos desafios relacionados com habitação, saúde, educação, imigração e turismo desaparecem e ainda temos todos os pastéis de nata apenas para nós. Sem inveja, Ventura é porreiro e o resto que se dane. Durante a campanha, André Ventura esteve no primeiro mercado em Orem. O candidato, que recebeu diversos apelos para transformar o país, adquiriu uma valinha e escutou uma nova canção em homenagem a Mário Soares. Recolha de águia de asa redonda em Macedo de Cavaleiros.
A ave foi descoberta no município de Macedo de Cavaleiros, Bragança. Carta dirigida ao Sr. Felipe Laféria. Saudações, Sr. Felipe Laféria, nós somos os irmãos Bianca, Bibi, com 11 anos, e Santiago, Shanti, que tem 8 anos. Carlos Guimarães Pinto. Quase todos os quadrantes tratavam Marques Mendes com simpatia. Com a campanha, é visto como uma espécie de Al Capone de Faf. Os textos de Sá Carneiro, Cavaco Silva, a desistência de Jorge Pinto e a divisão da esquerda. Escuta a análise de Miguel Morgado, Cristina Rodrigues e Carlos Guimarães Pinto na versão em podcast do programa Linhas Direitas. Presidente do INEM sobre falecimentos relacionados com a ausência de assistência. Haverá um aumento contínuo de diversos recursos. Nas últimas 48 horas, 3 indivíduos faleceram à espera de ajuda. Carolina Guiela-Nguyen lamenta as dolorosas consequências da globalização. Lacrima, uma nova produção que atravessa continentes com um vestido de noiva digno de uma princesa, reintegra em Lisboa a extraordinária cena desta encenadora francesa que defende um teatro voltado para as emoções. Centro de Excelência em Inteligência Artificial é criado pelo Governo. Em breve, o Estado dará início a uma série de iniciativas de sensibilização sobre literacia em inteligência artificial. Mais de 20 óbitos na Europa devido ao frio. Na Áustria, uma mulher perdeu a vida num acidente rodoviário causado pelo gelo. A Europa pagaria 3 vezes mais pela derrota de Kiev. O Comissário Europeu apoia a intensificação do auxílio à Ucrânia. Lula da Silva rejeita diminuição de pena para Bolsonaro e golpistas. Lula da Silva já tinha reconhecido que não aprovava as diminuições para os sentenciados por tentativa de golpe de Estado. Governo apresenta Agenda Nacional de IA. Estou convencido de que alcançaremos significativos aumentos de produtividade, afirma Gonçalo Matias. Entre as 32 iniciativas da agenda estão a criação de uma via rápida para captar profissionais de IA, uma plataforma de emprego, o fortalecimento da investigação e formação, além de soluções de IA low-code no-code direcionadas às PME. A Groenlândia enfrenta uma ameaça que merece atenção. Luís Tomé adverte que a ameaça militar dos Estados Unidos da América à Groenlândia não pode ser considerada apenas como retórica. Salienta ainda que a União Europeia deve estar pronta. Iêmen. Quais os acontecimentos e quais as possíveis repercussões na segurança do Médio Oriente? A Guerra Fria chegou ao Golfo? Um desacordo cada vez mais evidente sobre as funções e a influência das forças do Golfo está a emergir. Este conflito foi intensificado recentemente, quando um líder separatista do Iêmen foi acusado de traição e a Arábia Saudita lançou um ataque contra as suas forças. Questões e respostas acerca do que se está a desenrolar. Rubio, o arquétipo e pensador por detrás da estratégia americana na Venezuela. Publico@publico.pt. Governo intensifica apoio à IA nas pequenas e médias empresas. Segundo o governo, a predominância das pequenas e médias empresas no tecido empresarial do país implica que essa realidade limita a habilidade de transformação económica. População afirma que não foi consultada sobre o metro. Coletivo acredita que o projeto causará danos ao meio ambiente e implicará em um alto custo para os cidadãos. Divulgada a Agenda Nacional para a IA e Estratégia de Ação até 2030. A administração pública receberá 25 milhões de euros. Ordem sinaliza sobre a pressão enfrentada pelos enfermeiros e a escassez de médicos. Luís Felipe Barreira mencionou que obteve uma declaração de exceção de responsabilidade assinada pelos enfermeiros-chefes.
Seguro esquiva-se de confronto com Montenegro entre o chá e a sombra. Em apenas 3 minutos, o candidato rejeitou por 5 ocasiões direcionar críticas à saúde ao executivo de Luís Montenegro. Aspira a unir a esquerda, mas procura atrair possíveis descontentes com os candidatos da direita. Irão em chamas, internet suspensa durante protestos. No mesmo dia em que o filho do chá deposto e príncipe herdeiro apelou à população para se manifestar nas ruas, o regime iraniano interrompeu o acesso à internet, resultando num apagão de informações no país. Os manifestantes permanecem firmes. Culturgest acolhe os pensamentos em papel de Carlos Nogueira. As intervenções de Carlos Nogueira eram presentes para amigos, cúmplices e pessoas do mundo das artes, celebrando a sorte de um encontro viável. Irão alerta que está pronto para um novo conflito. O ministro criticou os recentes bombardeamentos de Israel a diversos estados do Médio Oriente. Terapia de origem portuguesa promete curar cancros severos. A identificação da molécula Luz 51 representa um avanço encorajador para a terapia fotodinâmica como alternativa no combate ao cancro. O Observador entrevistou o cientista Luís Arnaud. E agora? Sexta-feira é o dia de Lacrima, Fogaça e Bazuca. Alta costura, fogaças a assar, música e folclore com tradições, além do manifesto contra a guerra de Johnny Johnson. Ventura afirma ser o seu próprio, maior opositor. Diante das diversas sondagens reveladas recentemente, Ventura chegou à conclusão de que deve concentrar-se nos eleitores do Chega, sendo necessário persuadi-los antes de transcender para a ADE. Diariamente, 70 ambulâncias permanecem nos hospitais. Na região de Lisboa, as ambulâncias estão frequentemente retidas, o que impede o atendimento a outras situações. A gestão dos internamentos é dificultada por casos sociais. O governo poderia ter agido de forma mais eficaz, afirmam os gestores. O que fazer? É sexta-feira com Lacrima, Fogaça e Bazuca. Alta costura, fogaças a ser cozinhadas, música e folclore com origens, além do manifesto anti-guerra de Johnny Johnson. A televisão ignora a revolução iraniana. Alberto Gonçalves analisa a limitada presença nas emissões televisivas das manifestações no Irão. Receitas. Que tal um coquetel de camarão? Uma sugestão criativa e visual em menos de 30 minutos. Advogado de Malafaia afirma que o caso Vortex se baseia numa falsidade e solicita a sua absolvição. Paulo Malafaia encontra-se sob suspeita de ter criado um esquema com o empresário Francisco Pessegueiro e o arquiteto João Rodrigues para garantir resultados benéficos nos processos apresentados à Câmara de Espinho. Anacom. Resultados da ERC justificam diminuição na transferência. Diminuição acentuada dos lucros líquidos da Anacom em 2023, comparativamente aos valores de 2022. Gouveia e Melo poderia ser um ótimo responsável pelo SNS. Gouveia e Melo afirma que as questões do SNS resultam das partidarizações nas administrações hospitalares, algo que não pertence a este governo, mas sim aos partidos que têm tornado isto um modus operandi. É um facto. Crónica de Ana Sá Lopes. PRR, da modernização à mediocridade. A implementação do PRR tornou-se uma gestão financeira que, além de ser pouco eficaz na aplicação de fundos, é mais difícil de administrar e desconectada da transformação estrutural que deveria incentivar. Candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE. O antigo governador revelou ao ECO que está disponível para se candidatar à vice-presidência do BCE. A formalização dessa candidatura pelo governo está prevista para sexta-feira. O governo aumenta em 10% os fundos destinados ao ensino especial. O
O governo já havia dado o seu aval a uma resolução do Conselho de Ministros que visa incrementar em quase 3 milhões os montantes para as instituições de ensino particular de educação especial. Elvas. Estação ferroviária recebe intervenções de 1,4 milhões pelo IP. A obra terá um custo de 1,4 milhões de euros. Dinamarca avalia encontro com os Estados Unidos da América acerca da cedência da Groenlândia. Nesta semana, o diplomata dinamarquês Lars Løkke Rasmussen declarou que a Dinamarca não pode aceitar o pedido dos Estados Unidos da América. Portugal poderá enfrentar custos mais elevados, enquanto Espanha e Itália terão juros mais reduzidos na sua dívida pública este ano. A desigualdade no financiamento da dívida pública em 2026 será acentuada. Até ao final do ano, Estados Unidos da América e Rússia deverão beneficiar de uma redução nos juros. Por outro lado, Alemanha e Portugal enfrentarão custos de financiamento mais elevados. Contudo, a diferença entre a dívida portuguesa e a alemã diminui para 1/3. Montenegro mantém ministra e revela 275 veículos para o INEM. O primeiro debate quinzenal de 2026 foi dominado pela saúde. Embora a saúde tenha sido um tema recorrente nos últimos dias na comunicação social, Montenegro manteve a ministra da Saúde e divulgou novas medidas. Mendes critica Cotrim e mantém-se próximo do governo. Diante de sondagens que indicam fragmentação à direita, Mendes responsabiliza Cotrim por fomentar a divisão. Em um momento decisivo para o governo, Mendes permanece firme, sustentando a ideia de estabilidade para o regime. Vivemos em um mundo bastante arriscado. Manuel João Vieira partilha a sua perspectiva sobre a nação, faz críticas à direção da política internacional e levanta questões sobre a situação da democracia. Além disso, sugere alterações estruturais e uma nova abordagem para conceber o futuro de Portugal. António José Seguro beneficia de todas as circunstâncias. Presidencial candidato respaldado pelo PS tira proveito dos conflitos entre Marques Mendes e Gouveia e Melo, além das incertezas à esquerda. Gouveia e Melo testa sua imagem presidencial e intensifica a pressão sobre o governo na área da saúde. O candidato afirma que, se estivesse já em Belém, convocaria Montenegro para um diálogo sério, sem descurar os seus dois principais alvos, António José Seguro e Luís Marques Mendes. André Ventura critica o candidato do montenegrismo, Mendes é o alvo escolhido. O candidato do Chega classifica Mendes como uma marioneta do governo e declara-se o sucessor da AD. INEM. Marcelo Rebelo solicita esclarecimento urgente sobre óbitos. Marcelo Rebelo afirmou que é necessário obter uma explicação, um esclarecimento, o mais brevemente possível. A loucura dos portugueses parece evidente. Cotrim destacou-se, Seguro prosperou, Ventura lidera, o Almirante caiu e Mendes enfrentou uma queda. Pedro Benevides e José Pedro Mozos voltam ao Observador para discutir uma corrida imprevisível. Ventura está à frente na sondagem, Cotrim consolida a terceira posição. André Ventura alcança pela primeira vez a liderança nas sondagens, enquanto António José Seguro, o candidato do PS, tinha dominado os resultados anteriores. Montenegro confia numa transição tranquila e apoia o papel dos Estados Unidos da América na Venezuela. Durante o debate quinzenal, o primeiro-ministro assegurou que as ações relacionadas com a habitação terão efeitos a médio prazo. Psicóloga explica que existem várias maneiras de entender se um bebê poderá ter sofrido trauma.
Terceira parte da investigação CM de 8 de janeiro de 2026 na CMTV. António Filipe pretende atenção nas preocupações de cada um na sua vida, desde os pescadores até aos bombeiros. Baseando-se na sua vivência cívica e política, António Filipe procura direcionar a campanha para as questões de quem labuta. Na passada quinta-feira, esteve com pescadores e bombeiros. Saúde. António Filipe critica PM por ausência de sensibilidade. O candidato afirma que convocaria o primeiro-ministro para uma reunião excepcional em Belém, a fim de discutir uma situação que é inquestionável para todos. Greve no INEM. Funcionários reconhecem deficiências na comunicação. O coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM afirmou que o presidente da instituição, na altura, informou que não era preciso cumprir serviços mínimos durante as horas extraordinárias. A União Europeia apoia os Estados Unidos da América, mas as ameaças à Groenlândia não são benéficas. Kaja Kallas afirmou que está a analisar qual deve ser a reação dos Estados-membros. Marques Mendes, mencionar derrota faz o povo laranja levantar-se do sofá. De acordo com investigações internas realizadas após o debate com o almirante, a equipa de Mendes conclui que a imagem do candidato não é afetada. Homem gravemente ferido em Fafi após ser atropelado numa passadeira. O incidente aconteceu na Rua dos Aliados às 19h25. Triagem. INEM recebe pedido de esclarecimentos da Ordem dos Médicos. Embora reconhecendo que o INEM está a implementar reformas, o bastonário advertiu que os resultados ainda não se fazem notar. Toyota foca na imagem competitiva com a marca GR no WEC. O Hypercar da Toyota para o WEC e as 24 horas de Le Mans, na versão de 2026, apresenta formas mais aerodinâmicas e uma frente mais estreita. Coutrinho envia carta a Montenegro para discutir 3 reformas. O candidato do Partido Liberal compromete-se por escrito a apoiar o governo, caso sejam acordadas em conjunto 3 reformas. As áreas propostas são saúde, economia e segurança social. Além disso, afirma que seguro já se encontra na segunda volta. Breve análise de uma campanha sob o gelo. Publico@publico.pt. Marques Mendes afirma que ser o candidato do governo não é defender a estabilidade. Leonor Beleza enfatizou que Sá Carneiro promovia uma sintonia entre Belém e São Bento, acrescentado que a colaboração com o governo não compromete a autonomia de um presidente. Retorno à Lua após 50 anos. Completados 50 anos desde a derradeira missão humana à Lua, os Estados Unidos estão a preparar um novo grande avanço no espaço. Melo e Gouveia, Sá Carneiro é o oposto de Mendes. O almirante deslocou-se à localidade do candidato respaldado pelo PSD para afirmar que Mendes, diferentemente de Sá Carneiro, prioriza a si mesmo e ao PSD antes de considerar o país. Também lançou críticas a Coutrinho e Ventura. Indivíduo causa fuga de gás na tentativa de assassinar mãe acamada em Torres Vedras. O suspeito acabou por se apresentar às autoridades e foi preso. Mendes, 670 mil em ativos e sócio de companhia de fraldas. Possui a mesma residência em Oeiras há mais de 30 anos e adquiriu uma casa no Algarve. Revelou ter participação em empresas e rendimentos na Abreu Advogados. Cartéis de narcóticos provenientes da Venezuela atravessam Portugal. Autoridades portuguesas interceptaram embarcações carregadas de droga originárias de Caracas nos Açores e na Madeira. O cartel Trem de Aragua, um dos focos principais de atenção de Donald Trump, atua em Espanha. Cavalos na Rússia recebem antenas Starlink.
O sistema criado pela Spaces de Elon Musk possibilita a ligação à internet via satélite, sendo especialmente vantajoso em regiões isoladas. Conheces a origem do primeiro automóvel? No ano de 1885, Carl Friedrich Michael Benz concebeu uma ideia que transformaria o planeta. Carlos Alberto Vidal, sou verdadeiramente avô. Para além dos milhares de netos do avô Cantigas, tenho Estevão e a Aurora. Antes de se tornar o avô Cantigas, Carlos Alberto Vidal já produzia álbuns para adultos. Recebemos-o no posto emissor, no momento em que celebra 50 anos do seu álbum de rock progressivo de estreia, para discutir os artistas que imitava em frente ao espelho na infância, a durabilidade do avô Cantigas e o êxito da Cantiga do Chouriço. No 263º episódio do podcast da Blitz, abordamos também o encerramento da MTV e os discos que mais desejamos ouvir em 2026. Gouveia e Melo afirma que os problemas na saúde não resultam de uma questão de recursos. O candidato à presidência chamou a atenção para a carência de profissionais de saúde e para questões organizacionais.